compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias, como o novo coronavírus. A barra se ilumina, renunciando o sol com seu clarão. Se acende o fogo, o povo todo aguarda um novo dia em tua conceição. Quero cantar, ó Mãe, os teus louvores. No teu andor eu sigo em devoção. Pois o Senhor em ti fez maravilhas, imaculada é tua conceição. Oi. Teclado no módulo, hein? Ei, teste, som, oi, ei, teste, ok, som, oi, ei. Em ti fez maravilhas, imaculada é tua conceição. Mulher tão forte, ó invicta Judite, tu esmagaste a sanha do dragão. Tua presença, a igreja continua, e hoje se anima em tua conceição. Quero cantar, ó Mãe, os teus louvores. No teu andor eu sigo em devoção. Pois o Senhor em ti fez maravilhas, imaculada é tua conceição. O sol por trás da serra já se esconde, cubra teu manto, o povo em oração. Mãe de Jesus, as trevas se aproximam, nos ilumine a tua conceição. Quero cantar, ó Mãe, os teus louvores. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias, como o novo coronavírus.
uma barra se ilumina, denunciando o sol com seu clarão. Se acende fogo e o povo todo aguarda um novo dia em tua Conceição. Quero cantar, ó Mãe, os teus louvores. No teu andor eu sigo em devoção, pois o Senhor em ti fez maravilhas e Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus que dá constância e conforto, dê-vos a graça da harmonia e da concórdia, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, que nos rezam conosco, hoje, neste domingo, 19º domingo do tempo comum, hoje nós iniciamos, somos convidados a olhar para a vocação da família, hoje dia dos pais. Queremos colocar como intenção todos os pais do nosso Brasil, da nossa paróquia, também rezar pelos pais falecidos, que já estão com Deus na
eternidade. Hoje iniciamos também a Semana da Família. Nós queremos rezar por todas as famílias, suas dificuldades, seus anseios, seus projetos. E hoje na liturgia, Deus se mostra como um Deus próximo a nós, que caminha conosco, que está do nosso lado, que apesar de estarmos muitas vezes no mar agitado da vida, Deus sempre caminha, sempre estende a sua mão. É confiando nesse Deus que nos aproximamos da mesa da palavra e da Eucaristia, reconhecendo todas as vezes que nós não cremos ou duvidamos dessa presença constante, cuidadosa de Deus em nossas vidas. Humildemente imploremos o perdão do Senhor. Confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. A Virgem Maria, nossa Mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com muita alegria, entoemos juntos o hino de louvor.
dons agradecemos. Glória, glória, anjos do céu, cantam todos seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Sem o nosso Jesus Cristo, o unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu, cantam todos seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estás junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todos seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todos seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus merece o louvor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade
e a vossa salvação nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertence a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos, Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3h da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
meus irmãos e minhas irmãs, estamos no 19º domingo, né? Nós podemos perceber que os últimos evangelhos, os últimos domingos, não ao contrário desse, poderíamos dizer que numa dinâmica vocacional, né? Hoje é a continuação, o evangelho continua o de domingo. Domingo foi a multiplicação dos pães, os discípulos foram chamados a crer, né, que Jesus é aquele que multiplica, sacia a fome, né, do povo. E hoje, logo no início do evangelho, nós vamos perceber Jesus dando uma ordem aos discípulos. Depois da multiplicação, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar. Alguns, né, até dizem que foi uma ordem até um pouco brava, porque Jesus queria, de certo modo, catequizar e ensinar os seus discípulos. Mas a primeira leitura que nós vamos ver, que vai falar desse chamado de Deus, né, que nos chama, que nos envia, que exige de nós compromisso, né, que exige de nós uma vida missionária. Claro que hoje nosso questionamento durante todo esse mês é perguntar como eu estou, né, correspondendo à minha vocação, aquilo que Deus me chamou. Hoje nós estamos iniciando a Semana da Família, né, uma semana toda dedicada à oração na família. Não é nem a oração pela família, é a oração na família. Nós somos convidados a ter uma vida mais intensa de oração nesta semana. A boa pergunta é como nós, né, estamos vivendo a nossa vocação familiar. Hoje, Dia dos Pais, os pais poderiam fazer esta grande reflexão, né? Como é que eu estou cumprindo o meu papel de pai na minha família? Será que os meus filhos me veem e me respeitam como pai? Ou eu me faço respeitar como pai na minha casa, né, na minha família? Os meus filhos olham para mim, para o meu exemplo, e me veem como um homem justo, honesto, de referência, né, um exemplo de vida. Porque às vezes os filhos olham para os pais e se envergonham, né, do que veio dentro de casa. Não veio um pai como uma referência, mas como, além de não ver como um exemplo, ainda consegue enxergar como um mau exemplo a seguir, ou a não seguir, melhor dizendo, né? A primeira leitura chama a nossa atenção para o chamado de Deus na vida do profeta Elias. Elias é um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Jezabel, né, começa, em determinado momento da vida do profeta, Jezabel, a rainha da época, começa a perseguir, porque Elias começou a denunciar os seus desmandos, as suas injustiças, a vida de pecado que ela vivia, e Jezabel começa a perseguir Elias. E Elias vai se esconder na gruta no Monte Horebe. Este Monte Horebe era conhecido como Monte de Deus, o monte em que Deus fala, né? Deus se encontra com o seu povo. Então, traduzindo, né, teologicamente, Elias foi se refugiar onde? Em Deus. Então, ele se viu tão só que a única esperança que ele tinha era Deus. Então ele foi buscar Deus onde? No monte em que ele tinha certeza que estaria seguro. O Monte Horebe, onde Deus habitava, na visão daquela época. Só que Elias fica um pouco perturbado, né, porque está em meio à perseguição, e ele escuta uma voz que diz a ele que Deus vai passar. E Elias, na ansiedade dele, né, de ver Deus passar, né, procura encontrar Deus, né. Diz a leitura, veio uma tempestade, né, que mexeu até com as estruturas dos montes e
Elias procurando ver Deus no meio dessa tempestade, não conseguia ver. Depois veio fogo e por fim uma brisa leve. E Elias percebeu que era Deus que estava passando na brisa leve e ele esconde o rosto. Veja, às vezes a nossa vida está assim como a de Elias. Nós estamos passando por problemas, por males, por doenças, por tantas coisas, né, que a vida às vezes nos leva a experimentar. E nós corremos o risco de fechar o nosso coração. Às vezes o nosso coração está bem fechado mesmo e a gente não consegue reconhecer a voz de Deus na nossa história, no cotidiano, nas pessoas que convivem conosco. Às vezes nós estamos passando por coisas tão complicadas em nossa vida que a gente espera, assim como Elias, que Deus nos fale através de grandes milagres, de grandes prodígios, e Deus, ele fala em nossa vida através de coisas simples do dia a dia, através até de pessoas que convivem todos os dias conosco. Então Deus, ele se manifesta nas pequenas coisas. Nem sempre Deus se manifesta no sobrenatural. Claro que Deus também, em alguns momentos, se manifesta no sobrenatural. Mas esse Deus, ele se manifesta na nossa vida cotidiana, nas pequenas coisas. É num perdão, é num acolhimento, é numa palavra amiga, né? É numa procura mais incessante por Deus, por sua palavra. É buscando uma maior intimidade com o Senhor. Na segunda leitura, Paulo está indignado com o seu povo. Porque o povo, apesar de ser o povo escolhido, e ele diz lá no finalzinho da leitura, o povo do qual descende Cristo, o Salvador, o povo novamente fechou o coração. Quando fecha o coração, quer dizer o afastamento, né, de Deus, de tudo aquilo que foi ensinado. E São Paulo, ele está muito triste, né, porque o povo já não segue a Cristo como ele desejaria que o povo, seus compatriotas, seguissem ao chamado que Cristo fez, apesar de terem sido testemunhas de muitos prodígios realizados por Jesus, né, em meio a eles. Mas acabam se comportando, ou melhor dizendo, abrindo mão, né, desse chamado de Deus. A tal ponto que Paulo diz que no seu coração tem uma grande tristeza e chega a afirmar que ele mesmo desejaria ser segregado por Cristo em favor daqueles irmãos, os de sua raça, né? Em outras palavras, São Paulo diz que desejaria morrer pelos irmãos se isso resolvesse, né, a situação. Às vezes nós estamos assim, procedendo como este povo. Deus tem concedido tanta coisa, agido tanto em nosso meio, né? Tantas coisas boas Deus faz em nossa vida, mas nós acabamos nos afastando dele. Às vezes, até a nossa fé começa a duvidar da sua presença. Lembremos sempre, Cristo deu a vida por todos nós, né? Muitos que vieram antes de nós também deram a vida por Cristo e pelo seu reino. E também nós somos chamados a dar a nossa vida por esse reino de Deus. E não agirmos como se nada tivesse acontecido até hoje, como se Deus não nos amasse, como se Jesus não tivesse nos ensinado nada. Porque às vezes nós agimos assim. Às vezes levamos nossa vida de qualquer jeito, acreditando em tantas crenças que muitas vezes não são crenças de Deus, né? E não somos capazes de ouvir ao Deus que fala no silêncio, na simplicidade do dia a dia, na simplicidade das pequenas coisas. É um Deus que caminha conosco todos os dias. Veja o Evangelho. O Evangelho, Pedro
Os discípulos, Jesus sobe ao monte, novamente o monte, né? Encontro com Deus para orar a sós, assim como Elias sobe para o encontro com Deus, Jesus, o novo Elias, né? O novo Moisés, como muitos dizem, também sobe ao monte para orar, para estar a sós com Deus, para ouvir a Deus, para ouvir o que Deus direcionava para ele naquele momento. Os discípulos, depois da multiplicação dos pães, é bom a gente perceber isso, Jesus envia os discípulos para o mar revolto, para o alto mar, para o outro lado do mar. Teologicamente falando, Jesus queria que os discípulos, depois de presenciar o milagre da multiplicação, Jesus queria saber como estava a fé dos discípulos. E eles vão, Jesus quase que os obriga a entrar no barco e ir na sua frente. Só que pela madrugada Jesus se aproxima, como diz o Evangelho, e os discípulos se assustam, pensam que é um fantasma. Vejam, os discípulos não reconhecem o Mestre. Os discípulos já não reconhecem a presença de Jesus, já não reconhecem, ainda estão com os olhos fechados. Pedro, que é o que toma a iniciativa, diz o quê? Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro, que eu caminhe ao teu encontro. E o que Jesus diz? Vem. Pedro desafiou e Jesus diz, venha, pode vir caminhando. Só que é interessante perceber que enquanto Pedro estava com os olhos no Senhor, Pedro conseguiu caminhar sobre as águas. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para a água, ele começou a afundar. O que o evangelista está querendo nos ensinar hoje? O evangelista São Mateus. Toda vez que nós temos os olhos fixos em Jesus, nós conseguimos atravessar o mar bravio, as tempestades, as dificuldades, tudo aquilo que a vida coloca para superarmos. Toda vida que eu tiro o olhar do Senhor e começo a olhar os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas tempestades, eu começo a afundar. O apelo do evangelista São Mateus e de toda a liturgia é este: perceber a presença de um Deus que está sempre conosco, um Deus que caminha todos os dias conosco. Elias descobriu Deus no silêncio, na calmaria, na simplicidade. São Paulo está triste porque os irmãos não conseguem perceber mais a presença de Deus que se revela, que caminha todos os dias com eles, fazendo seus prodígios. E Pedro, que mais uma vez tira os olhos do Senhor e começa a afundar. Nós somos convidados hoje a entender uma coisa. Deus é um Deus, um Pai, os dias dos pais, que caminha sempre conosco, através da pessoa do seu Filho Jesus, que para nós é este porto seguro. Eu quero passar pela vida, apesar das dificuldades, mas sem afundar, então os meus olhos devem estar sempre fitos ou fixos em Jesus. Toda a vida que eu contemplo a face do Senhor, toda a vida que eu olho para Ele, eu consigo manter a minha fé de pé, inabalável. Toda a vida que eu tiro meus olhos de Jesus, a minha fé começa a fraquejar. E caminhar sobre as águas, para encerrar, tem também um sentido teológico. Jesus é aquele, porque o mar para os pescadores era um sinal de morte, de terror,
principalmente, né, na madrugada, quando vinham as maiores tempestades, para os pescadores era um lugar, uma hora de muita apreensão e de muito horror. Quando Jesus começa a caminhar pelas águas, é para mostrar aos discípulos e para nós, claro, que Ele também é Senhor, né, da vida e da morte. Ele é Senhor e reina e triunfa sobre o mal e sobre a morte. Então aprendamos todas essas coisas que Deus quer nos ensinar hoje. Rezemos pelas nossas famílias, intensifiquemos nossas orações pelas nossas famílias nessa semana. Vamos viver intensamente, com muita oração, esse momento, nessa semana dedicada às famílias, mas principalmente a avaliar ou fazer uma análise de como nós estamos, de fato, vivendo como família cristã no mundo de hoje, que é o apelo da Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em forma de prece, vamos rezar a oração pelas vocações, pedindo a Deus que aumente em sua igreja e em nossas famílias o anseio e o desejo para sermos fiéis à nossa vocação. Senhor da messe, pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite, vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê a sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários, desperta nossas comunidades para a missão e ensina a nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não se perca por falta de pastores. Sustenta a fidelidade dos nossos bispos, padres, diáconos e ministros. Dá perseverança aos nossos seminaristas. Desperta o coração dos nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe, pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Amém. Momento do ofertório com o pão e o vinho, coloquemos nossa vida no altar do Senhor. Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me destes um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu me deste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu
coração não é meu. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja e que ela agora vos oferece. Transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Nós reconhecemos ser digno da vossa imensa glória, vir em socorro de todos os mortais, com a vossa divindade, e servir-vos de nossa condição mortal para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação, por Cristo Senhor nosso. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Eu celebrarei cantando ao Senhor e só nele me alegrarei. Eu louvo e adoro porque tens triunfado. Eu louvo e adoro porque tens triunfado. Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, Deus do universo, porque santo és. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, porque santo és. Bendito é, bendito que vem, bendito é, bendito que vem, bendito é, bendito que vem, em nome de Deus. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, porque santo és, porque santo és. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo. E tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas. E não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é, meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia,
ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna, com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Mariano, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dá-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber, nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fiquemos atentos à programação da Semana da Família. Então amanhã nós teremos a missa dedicada a Santa Filomena, comunidade de Santa Amaro e a Cacimba de Cima, que celebram esta festa. Então amanhã às 19h30 teremos Santa Missa. Na terça-feira, mesma programação, às 14h30 o Santo Terço, às 19h Santa Missa. Quarta-feira nós teremos o Encontro da Família, uma live vocacional para vocação matrimonial, familiar, às 19h. Na quinta, a Hora Santa, a Hora da Família, adoração ao Santíssimo. No sábado nós teremos a noite de formação do ECC, também dentro da programação da semana. Então às 19h30 no sábado nós teremos esse momento encerrando a semana da família, dedicada à família, com a noite de formação do ECC. Então ficamos atentos, todos os dias vamos estar publicando. Então só reforçando amanhã às 19h30 a missa,
dedicada à festa, à comunidade de Santa Filomena, que celebra Santa Filomena, tanto na comunidade de Santo Amaro como na comunidade Cacimba de Cima. Ainda online, viu? Nós vamos celebrar aqui mesmo da capela, vamos celebrar a memória dessa santa, de tanta devoção dessas duas comunidades. Então, os devotos de Santa Filomena, fiquem atentos para a Santa Missa amanhã à noite em sua memória. Aos pais, nossos parabéns, muita força, muita fé, principalmente neste tempo em que nós estamos vivendo, tão difícil. Olhe sempre para o exemplo de São José, pai adotivo de Jesus e exemplo de todos os pais de família nesse dia tão especial. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Proclamai no meio do mundo, as maravilhas do Senhor. Fiquem em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. É no campo da vida que se esconde um tesouro. Vale mais que o ouro, mais que a prata que brilha. É presente de Deus, é o céu já aqui. O amor mora ali e se chama família. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Até mesmo o céu desejou ser família, para que a família desejasse ser céu. Nela se faz a paz, no ouvir, no falar, e na arte de amar. O amargo vira mel. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde,